Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Estamos transmitindo para o Bauru, Brasil inteiro e mundo inteiro, quem sabe esse podcast chegue aí onde você está. Estamos aqui hoje com uma pessoa super especial. Ela é irmã de um grande amigo meu, do meu filho. Tenho o prazer de recebê-la aqui, mas eu não vou apresentar ela ainda. Quero me apresentar para vocês, primeiramente. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora. Quero mostrar alguns livros que eu tenho aqui, alguns livros que eu escrevi. Eu tenho um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo. Esse livro Deus me deu como uma lição de vida, uma experiência de fé que eu tive com Deus na depressão. Então, esse é um bom livro para você que está passando por depressão ou conhece alguém que está passando por isso. E também tenho escrito alguns livros para crianças, para ajudar crianças, porque hoje nós estamos carentes aí de bons livros para os nossos filhos. Então, eu escrevi aqui A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, é uma história real para ajudar crianças que estão tendo problemas para ir para a escola. A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Esse livro aqui também escrevi para ajudar crianças que estão passando bullying na escola. Um livro muito bom. Recentemente lancei um livro sobre um menino aqui de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui em Bauru. Você sabia que Bauru tem uma cordeuteca? Pois é. Pedro, o menino do coração nordestino, conta a história desse menino aqui bauruense, mas que tem um coração voltado para o Nordeste. E lancei mês passado a minha gatinha Marie. Essa aqui é uma história da minha filha, que ela encontrou a gatinha, a Marie, durante a pandemia. E aqui eu conto como a Marie trouxe alegria para a nossa casa durante aqueles tempos de pandemia. Bom, estes são alguns dos meus livros, outros estão aí no forno, logo vão sair. Espero que você possa adquirir um livro meu e saber um pouquinho mais a meu respeito. Bem, então chega de conversa, porque a gente tem esse papo aqui super legal com a Liliane. A Liliane Soares, como eu falei para vocês, ela é irmã do Lucas Soares. O Lucas Soares tem uma academia musical aqui na cidade, que a Liliane... Vou contar o que a Liliane faz aqui na academia. Ela é uma peça fundamental lá na academia musical, além dela ser uma cantora também. Vamos ver se hoje a gente consegue tirar uma palhinha aqui da Liliane. Bom, nós vamos conhecer essa história inspiradora da Liliane Soares, que ela é uma mulher que equilibra com maestria os papéis de mãe, de esposa e de gestora da academia. Ela é casada com o Felipe e ela é mãe do Henrique e da Manuela, certo? Quantos anos eles têm? O Henrique 10 o e a Manu Henrique 6. 10 e a Manu 6. Bom, a família dela, ela fala que é a maior conquista e a maior fonte de força que ela tem para enfrentar os desafios da vida. Profissionalmente, a Liliane é uma gestora executiva da Academia Musical Lucas Soares. É uma escola que nasceu num sonho familiar. Ela vai contar pra gente como que nasceu essa escola. E ela se tornou referência no ensino musical aqui na cidade de Bauru e toda a região. Ela é formada em ciências contábeis e a Liliane encontrou a sua paixão na área da gestão e ela tem usado esse conhecimento e essa determinação para transformar a academia de música, que começou na casa da mãe e hoje é um empreendimento sólido e promissor. O que mais impressiona na trajetória da Liliane é a capacidade que ela tem de sonhar grande, mas ao mesmo tempo ela mantém os pés no chão. Ela enxerga a gestão como uma forma de potencializar talentos e impactar vidas, tanto dentro quanto fora da academia. A sua história é um exemplo de como dedicação, estratégia e valores familiares, além da sua fé em Deus, podem se unir e transformar sonhos em realidade. Seja bem-vinda hoje, Liliane, aqui no Elas por Elas. Nós estamos aqui ansiosos para saber um pouco mais da sua história, para saber sobre a sua jornada e como que tudo isso começou. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, viu? Que isso. Eu que agradeço o convite. Na verdade, até fiquei... Quando eu recebi o convite, eu pensei, falei, nossa, porque foi a primeira vez, dar uma entrevista, falar algo, a gente nunca quer falar muito sobre a nossa vida. Às vezes, vamos vivendo assim, tá tudo bem. Mas eu acho importante, e até eu acho que é um grande começo para não só pessoas, mas como mulheres também que empreendem hoje aqui em Bauru, na região, entender um pouco também, às vezes tem as dificuldades,
tem os momentos difíceis, mas saber que é possível. É verdade. Eu falo que para a mulher hoje é um desafio mesmo, Com né? certeza. Ter que cuidar da casa, Ser mãe. ser mãe. E assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Que bom, fico muito feliz. E eu quero que você comece aí já nos contando um pouquinho como que foi crescer numa família com esse talento musical aí. É só você que tem talento musical, Lucas? Conta mais aí da sua mãe, dos seus irmãos, como foi esse ambiente aí que inspirou a sua carreira do Lucas? Conta pra gente. Bom, na verdade, a parte musical, ela deu início desde quando a gente era criança, né? A gente tem os nossos primos, tinha um tio nosso que ele era músico e ele sempre inspirou a gente nessa parte, tipo assim, de estar estudando. Nossos primos também estudavam, tocavam muito bem. E eu lembro que desde criança, eu particularmente, na parte do canto, nunca fui muito fã, pra falar a verdade. Eu sempre fui muito mais para a parte do instrumento. Entendi. Então, assim, na época, quando eu lembro nos meus 7, 8 anos, quando eu estava na igreja, eu sentava no banco, eu ficava olhando, às vezes, para a banda tocando. Eu sempre gostei muito de guitarra, violão. Olha só. Bateria era uma coisa... E, para a época, se for ver, bateria, né, não era muito comum, uma né? menina, né? Uma menina, né? E eu ficava olhando aquilo, eu falava assim, nossa... Eu falava, um dia eu quero tocar. Então, assim, a parte musical, na parte banda, era o que mais me atraía. Já pro Lucas era mais a parte do canto mesmo. O Lucas, ele sempre gostou mesmo de cantar. Tanto que a gente brincava, a gente falava que quando a gente era criança, isso mais eu e o Lucas, né? Porque aí tem, sim, o Levi, aí tem a Lília. Também cantava na época, ela fazia parte dos Ministérios de Louvor, jovens. Mas era uma coisa mais assim, né? Ministério de igreja. Sim, sim. O Levi, que ele sempre nunca foi muito ligado com a música. Sempre foi mais, assim, dentro da casa, porque a gente estava ligado. Sim, Então, ele todo mundo cantava ali, Todo mundo cantava, né? ele estava ali junto. Participava. Assembleia de Deus, né? Quem nunca foi da Assembleia, que não participou de um coral, de um grupo de jovens. Ele fazia parte também. Mas esse lado musical sempre foi muito mais, realmente, mais meu e do Lucas. Eu mais pra parte do instrumento, ele já gostava mesmo. Ele ficava cantando. E eu lembro quando a gente era criança, porque eu e o Lucas, a gente tem uma diferença de 4 anos, 3 a 4 anos de idade. E a gente chegava dos congressos da igreja e eu lembro que a gente montava. Na época, a gente não tinha tanta condição financeira assim. E eu lembro que os nossos brinquedos a gente montava. Olha só. Então, eu tinha uma banda, a gente montava... Montava os instrumentos musicais. Montava com bacia. Aí eu lembro que eu pegava na época... eu montei uma bateria. E ele montava um pedestal, um cabo de vassoura. E a gente ficava no fundo do quintal. Eu ficava batendo, colocava um rádio lá, uma fita. Da sua mãe. E minha mãe ficava olhando. Aí minha mãe olhava e falava assim... O que vocês estão com a minha bacia? Tipo assim, eu pegava a bacia de roupa dela e ficava batendo. Quebrava a bacia, fazia um monte de coisa. E ele ficava cantando. E ali a gente fazia os cutinhos, né? Os famosos cutinhos que... Hoje eu vejo os meus filhos fazendo, brincando disso, eu fico olhando e falo assim, cara, uau. Assim, como realmente pessoas influenciam pessoas, né? Com certeza. E porque hoje eu faço parte do ministério lá de louvor da igreja, eu ministro lá na igreja, e eu vejo que a minha filha, ela fica olhando, ela só observa. Ah, logo. E eu vejo muitas vezes nela, às vezes, coisas que aconteciam quando a gente era criança. Sim. Ela observa, ela chega em casa, ela reproduz tudo. Olha só. Tudo. E era assim com a gente. E a gente foi crescendo. Logo, o Lucas, perto da adolescência, aí ele já foi estudar mesmo, né? Música. Minha mãe já começou a pagar aulas de canto para ele. Logo em seguida, ele passou no Conservatório de Tatuí. Aí ele ficou 6 anos no conservatório. Nessa parte, foi até engraçado, porque assim, eu fiz aula um tempo, até passei lá no Teatro Municipal, fiz um pouco de aula de violão. O meu tio foi uma pessoa que me inspirou muito, me ajudou também, me ensinou a tocar. Aí eu lembro que eu ganhei um violãozinho do irmão da igreja, e ali eu ficava o dia inteiro tocando, tirava nota. E aí meu tio... bateria, você toca bateria, também? vou falar real pra você, só foi na imaginação e na brincadeira. Nunca fiz aula. Olha só. Uma vez eu tentei lá na escola com o professor, falei assim, eu vou fazer uma aula experimental pra ver se eu levo o jeito. Diz ele que eu levo, questão de ritmo. Mas nunca foi uma coisa que eu levei. Ficou no violão, Ficou então. só no violão mesmo. Mas era algo que me chamava muito a atenção, eu sempre gostei muito. E aí o Lucas foi estudar. A parte do canto, ela surgiu mais na minha vida, por conta do Lucas mesmo. Certo. Porque ele ficava... Você foi no embalo. Eu fui no embalo porque, assim, ele na verdade, ele me forçava. Entendi. Essa era a realidade, ele me forçava. Ele ficava pegando, assim, quando ele estava aprendendo a parte de harmonia, eu lembro que ele ficava testando. Ainda ele não tinha ainda uma base sólida ainda de estudo. Sim. Ele estava começando, mas ele tinha um ouvido muito bom desde criança. Sim. Então, assim, o Lucas, ele escutava um comercial. Se tinha uma abertura de voz, ele já fazia. Olha só. Aí ele falava, Liliane,
faz essa voz aqui, ó. Eu falava, eu não quero fazer. Ele, não, faz essa voz aqui. Aí eu, tá. Ele, não, você tá fazendo errado. Aí ele ficava me ensinando. Ele falou, não, faz assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. Aí a gente lembra até hoje que a gente brinca, né? Tinha um comercial que, não sei se você vai lembrar, mas geralmente quem é mais das antigas vai sabe que era de uma boneca que chamava Miracle Baby. Você lembra? Tinha uma abertura bem Minha no... irmã teve essa boneca. E aí ele falava, vamos fazer. Eu pegava e falava, Lucas do céu. Aí a gente... E no final das contas, saía mesmo. Saía. Eu ficava olhando e falava assim, mas como que ele consegue? Olha só, Né? é o dom, né? É o dom. Então, assim, o ouvido dele sempre foi muito aguçado. Pra tudo. Tipo assim, ele escutava, ele conseguia reproduzir. Só que aí, realmente, ele foi estudar, né? Aí ele fez esse período de Tatuí. Depois ele foi fazer outros cursos em São Paulo. Quando eu lembro que, quando ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, aí foi quando ele começou. Ele trabalhou... Eu até brinco, eu falo que o Lucas, ele trabalhou em 2 lugares. Ele olhou e falou assim, eu acho que eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero, não. Música. Eu quero música mesmo. E ele falou assim, eu vou dar aula. E aí eu lembro que, pra você ter uma noção como que eu gostava muito dessa parte de instrumento, eu tinha um violão, eu lembro que eu saía comprando um monte de instrumento. Tocava todos? Alguns, mas eu gostava de ter. E eu falava, eu vou aprender um dia, eu vou tocar. Assim, a partir do violão ainda eu consegui me aprofundar um pouco mais. Mas aí, guitarra não é muito o meu forte. Aí, teclado. Arranha algumas coisinhas, umas notas ali, mas também não é. Mas eu tinha uma guitarra, eu tinha um contrabaixo. Tinha tudo. Eu acho que eu tinha uns 2 violão. Aí, na época que eu conheci meu esposo, ele entrou nesse meio, né? Ele, coitado, ele nem sabe nada de música, mas ele falou assim, eu acho que eu vou aprender a tocar Teve que alguma coisa aprender também. E a gente comprou um sax. Olha eu tinha um só. sax em casa. Aí a gente, com esse monte de instrumento, aí teve um dia que eu olhei e falei assim, cara, eu vou aprender a tocar teclado. Acho que eu vou comprar um teclado. Aí eu lembro que a gente desceu lá no centro da cidade, tirei um teclado pra mim e comecei assim, aos poucos, não entrei em aula, nada. Comecei a aprender sozinha ali umas notas. Tem ouvido fazer. musical, né? E ficou parado. Só que aí eu gostava de ter porque eu gostava mesmo. Gostava. E aí, nessa época que o Lucas falou, vou começar a dar aula, eu lembro que ele chegou na minha mãe, eu já era casada na época, ele falou assim, mãe, eu tô vendo que eu já estou estudando, né? Eu acho que eu tenho uma facilidade para poder ensinar. Então, eu vou começar a dar umas aulas. Eu não vou ficar... Na época ele estava na Páscoa Luta, ele falou, eu vou sair, eu vou começar. Porque só, se eu tiver... E ele fez uma conta bem besta, assim. Se eu tiver, acho que, 10 alunos, eu já consigo tirar tanto, já um salário, tá bom para mim. Sim. Então, tá bom. Fazendo o que ele Fazendo gostava. o que ele gostava. Aí minha mãe falou, tá bom. Aí eu lembro que ele chegou em mim e falou, Liliane, você não me empresta aquele teclado seu? Aí eu falei, tá, mas o que você vai fazer? Ele falou assim, não, é que eu vou dar umas aulas. Aí eu falei, tá bom. E eu lembro que antes, quando ele já estava fazendo aula de canto, ele começou a fazer aula também de teclado, só que assim, e nessa época também não tinha um teclado. E eu lembro assim, porque a gente teve realmente uma vida e uma condição de vida não muito fácil desde criança. Então assim, não era tudo que a gente conseguia ter, não era tudo que a minha mãe conseguia proporcionar, meu pai. E a gente ia conforme, que nem eu falei para você, inventava nossos brinquedos. Quando tinha que inventar os instrumentos, a gente que inventava mesmo. E eu lembro, até hoje, quando ele precisou estudar teclado, ele estava fazendo aula, e ele fazia com o Kleber ainda, nessa época. Ele chegava na aula lá, pegava todos os exercícios, e aí ele chegava em casa. Ele não tinha o teclado. Ele montou uma madeira, fez os desenhos das teclas, e ele treinava os exercícios Eu passei por isso também. Ele treinava na madeira, para ele poder pegar as posições de mão, as notas. Ele treinava dessa forma. Quando eu comecei a aprender piano, com 8 anos de idade, a gente não tinha dinheiro para comprar um piano. E eu também... desenhei o piano numa mesa. E eu olhei e falei assim, gente... Às vezes eu olhava assim, eu ficava assim, meu, ele é louco, né? Mas tá bom. Mas foi uma forma que ele encontrou. Porque ele tinha as notas musicais na cabeça dele. Ele tinha tudo memorizado. E quando eu comprei o teclado e estava lá parado, ele falou que ele ia dar aula, ele pegou, eu falei, ele falou, você me empresta? Eu falei, empresto. Aí até, na época, eu lembro que eu morava 2 casas do lado da casa deles. E que era a casa que a gente brinca, né? Que é a casa que era a mais humilde quando começou as aulas. E ele falou assim, mas eu posso dar aula aqui, na sua casa? Na sua casa. Eu falei, pode. Aí ele usou a sala lá, aí ele levou um aluno. Aí daqui a pouco, beleza. Aí ele, Liliane, na outra semana, você me empresta de novo? Falei, filho, você tá, né? Aí ele, não, eu falei, mas tá bom, pega. Aí com outro aluno.
Aí daqui a pouco eu olhei, ele acho que já tava com 5 alunos. Já falei, Lucas, pega esse teclado pra você, vai. Eu falei, eu não vou usar mesmo, então já fica pra você já. E ele começou. Eu sei que esse teclado, ele durou com a gente, acho que uns 7, 8 anos. Relíquia. Era relíquia. Agora a gente acabou já passando pra frente. Aposentou. Mas foi o teclado que começou tudo. Olha só. Foi um teclado que eu comprei, assim, numa intenção Só de pra aprender. E ele começou com as aulas. Lembro que quando ele começou nessa casa, aí ele foi dando aula ali mesmo. Não demorou muito tempo, ele já estava, acho que com uns 15 alunos já. Aí eles mudaram de casa, ali no Bela Vista mesmo. E foi onde tudo começou. Nessa época, eu estava por detrás, mas eu não me envolvia tanto. Eu sabia que ele estava dando aula, era Não tinha uma escola física ainda. Não, era aula em casa, né? Era, tô dando aula particular. Era muito comum, né? Isso. Até hoje tem bastante aula particular, né? Em casa. E eu falei, tudo bem. Só que eu olhava de longe, eu achava legal, né? Tipo assim, a forma que ele ia. Só que assim, sem pretensão nenhuma. Tanto que ele brinca, se vai conversar com ele, fala assim, ninguém acreditava em mim. Tadinho. Quando eu comecei. Tanto que o primeiro recital dele, ele chegou... Ele conta, às vezes, quando ele tá contando a história. Eu acredito... Acho que ele até contou em um podcast também. Falou assim, que é o primeiro recital dele. Ele falou, gente, ó, eu vou ter um recital com meus alunos, assim. Foi lá na Batista do Estoril. E aí, a gente pegou e falou, legal. Ele, ó, Liliana, você vai participar. Nessa época, eu já cantava já com ele. Aí, a gente tinha a banda Som Azaf. Eu já fazia vocal. Nessa época, eu já tinha desenvolvido algumas coisas. De tanto apanhar com ele. Aí, eu olhava e falava assim, tá bom, venci, eu vou cantar. Vou cantar. Aí, veio a primeira dificuldade, né? Ó, você vai abrir voz. Eu falei, eu não sei fazer isso. E eu falo, realmente, o pessoal pergunta, fala assim, é difícil abrir voz? Dá pra abrir voz pra quem não sabe? Cara, é um treino. É um treino, realmente dá, porque eu sou experiência viva. Tem que treinar seu ouvido, né? Que dá pra você treinar, porque eu não sabia nada. E aí, nessa época, a gente já tinha Som Azaf, a gente já cantava junto. E ele falou, você vai cantar lá, eu tô montando um vocal, assim, assim, assim. Eu sempre caía nas coisas assim, ó, quando eu ouvia, eu tava... De paraquedas. Eu nunca entendia o processo de tudo, como que ia acontecer. Ele não sentava assim, o Lucas, ele é muito... como que eu posso dizer? Impulsivo, Ele é muito impulsivo. Então, quando ele inventa, ele faz, ele vai indo. Verdade. Tanto que quando eu entrei na escola, foi aonde deu esse equilíbrio. Porque antigamente era tudo assim, e foi. E às vezes eu olhava assim, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu tava lá. E aí eu lembro que ele falou pra minha mãe, ele chegou na minha mãe e falou assim, mãe, vai ter um recital dos meus alunos. Assim, assim, assim. Ela falou, então, filho, mas é que sábado a gente ficou de ir na sua tia, né? Você não tá entendendo. Ele olhou e falou assim, recital. Ele é o recital dos meus alunos. Ele brinca e falou assim, ninguém deu moral pra ele. E aí eu lembro que esse primeiro recital foi em 2012. A gente chegou, eu tava ensaiando tudo, eu via os alunos ensaiando com ele. Até achei interessante falar, que legal, né? Vai ter um coral. Ele fez um negócio totalmente diferente que a gente nunca tinha visto aqui em Bauru. Aí a gente chegou pra apresentar, que foi quando ele falou que foi o ápice, porque todo mundo tava esperando que ia ter 4 meio pingado ali, tipo assim, família de tal. E tava cheia. Umas 800 pessoas. Uau, no primeiro recital. Puxa, nem ele acreditou. Nem ele. A gente olhou e falou assim, gente... Não é que esse negócio tá dando certo? Tá tudo certo. A partir disso, daí... foi aonde realmente a gente começou a perceber que o negócio ia, né, crescer. Só que ainda nessa época eu lembro que eu ajudei ele um processo. Ainda eu falei, Lucas, porque ele tinha as aulas, mas ele recebia, ele mesmo fazia agenda, e aí recebia na mão, o pessoal andava muito com dinheiro na época. Ele. Não tinha, e às vezes ele mesmo pegava o dinheiro, ele mesmo guardava, ele mesmo gastava, porque às vezes ele não sabia como gastava. Então não sobrava nada. E aí eu lembro que eu falei, Lucas, você não quer implantar algumas coisas? Eu lembro que a primeira vez, quando ele abriu a MEI, eu que abri, que aí nessa época eu já sabia um pouco das coisas, já estava estudando, eu abri a MEI para ele. Aí eu lembro que a gente implantou os boletos, que não tinha também, era uma coisa muito solta. Implantamos a parte de contrato. Só que aí era aquela coisa, né? Era tudo muito novo. Sim. Ele era novo, eu era nova. E família. Tudo em família. Tudo em família é uma coisa assim... Ou dá muito certo. Verdade. Ou Ou dá errado. Ou não dá nada. Fica todo mundo inimigo depois. Todo mundo inimigo. Porque, realmente, é algo que é desafiador. Porque você trabalhar em família, você tem que saber separar o final de semana que você está almoçando Com junto, certeza. com o passeio da noite, com as coisas da igreja. Às vezes, nem sempre a gente... Nem em todos os momentos nós éramos no mesmo ministério. Sim. Então, assim... E trabalhar sabendo que você não pode misturar emoção, sentimento, com as coisas que precisa resolver, com as contas que precisa pagar, com o salário que precisa tirar.
Então, assim, no começo... Ali vocês não são irmãos, né? Ali a gente não é irmão. É. Ali é o Lucas, É. fundador da escola, hoje também diretor, que ele também exerce essa função hoje ali, para estar coordenando os professores. Sim. E Liliane você como é gestora. Tipo assim, então toda a questão de uma postura que ao longo dos anos a gente veio adquirindo e aprendendo. Mas eu falar para você que no começo foi assim, não. Foi difícil. Foi difícil. E aí, nesse começo, eu lembro que também era nova de casada. Logo eu engravidei do Henrique. Nossa, então assim, misturou muitas tudo. coisas. E eu peguei e falei, cara, quer saber? E eu estava estudando também na época. Eu falei, não vou misturar as coisas, né? Eu sempre fui muito... O Lucas foi muito... Ele sempre foi muito... Eu falo, ele sempre foi muito emoção e eu sempre muito a razão. Então, assim, às vezes Por isso chocava. que ele precisava de você, né? Mas chocava. No começo chocava muito. E eu lembro que nessa época eu falei assim, não, deixa quieto. Só que aí a minha irmã, na época que morava junto com a minha mãe, porque na verdade nessa época todos eles moravam junto. Tava o Levi, tava a Lília, meu pai era vivo na época também, então tava todo mundo junto ali na mesma casa. E como a escola funcionava, as aulas funcionavam dentro da casa, então todo mundo ali meio que acabava se envolvendo. Né? E eu lembro que nessa época minha irmã acabou saindo do serviço que ela trabalhava para ajudar ele. Aí minha mãe chegou e falou assim, Lucas, a Lília vai sair para poder estar ajudando porque você precisa. Na verdade, alguém que está te auxiliando. Tudo. Ele falou, não, eu preciso mesmo. E foi. Ela ficou 6 anos com ele. 6 anos com ele. E eu fui viver a minha vida. Entendi. Eu acompanhava as coisas, participava de recitais, participava de tudo. Ele nunca me deixou por fora. Assim, por fora na questão de gestão, na questão de organizar, administrativo. Certo. Mas em questão, assim, de eventos. Você assim, participava? às vezes eu não queria participar, vou falar a verdade. Às vezes eu falava assim, não, me deixa aqui, tá de boa. E ele falou, não, você vai participar, você tá comigo. Ele sempre teve a gente sempre teve muita ligação. Sim, que em bom. relação à nossa vida, à nossa infância. Eu falo que teve muitas coisas da nossa vida que fizeram com que a gente fosse ligados. Muito próximos. Muito próximos mesmo. E ele me envolvia. Então, o coral eu sempre tava, vocal. Por isso que todo mundo falava assim, você tava no vocal lá, essa é a irmã do Lucas, você canta, né? E aí tinha essa associação. Tanto que por um bom tempo, até para desvincular, assim, quem é a Liliane, tipo assim, e separar do Lucas, porque tinha muito aquela assim, a irmã do Lucas. Sim. Não sei o quê. Tu participa das coisas do Lucas. E eu ficava assim, falei assim, cara, qual que é a minha identidade, né? Eu ficava tentando caçar dentro de tudo isso. E eu lembro que, assim, eu participava, tudo. Só que dentro de mim sempre teve algo que... E aí eu entro que eu falo, tipo assim, né? Que é Deus mesmo. Sabe? Toda a base que a gente tem hoje. E é onde nós estamos. E eu sei que para onde nós vamos ainda, Amém. É Deus. Com certeza. É Deus que nos trouxe, é Deus. Porque, assim, ele sempre jogava uma nota. Sempre tinha uma nota dentro de mim, escola. E eu ficava, escola. Você tentava fugir, mas... Era dentro da casa da minha mãe, para você ter uma noção. Eu sei que eram sonhos que o Lucas já tinha também. Eu sei que ele já almejava isso. Mas eu visualizava. E eu sou uma pessoa que eu sempre visualizo as coisas assim. Não aconteceu ainda, eu falo que realmente é algo, tipo assim, é Deus mesmo. É porque fé, né? se eu falar que é de mim, nas minhas forças, não vem nada. Mas eu lembro que eu visualizava. Eu lembro que eu via, às vezes, minha irmã fazendo negócio. Porque a minha irmã, ela foi uma peça fundamental ali, por esses 6 anos que ela teve ali. Eu falo que, tipo assim, realmente, ela aguentou muita coisa do começo ali que não foi fácil. O começo é mais difícil. Desculpa. Que não foi fácil. Mas ela é formada em pedagogia, tudo. Então, essa parte da administração, tudo, realmente nunca foi muito o que ela falava assim, eu gosto disso. Então, ela era mais para lidar com as pessoas. Ela lidava com as pessoas, tudo. Então, assim, ela tinha muita dificuldade. E às vezes, até ela falava mesmo. Às vezes, quando eu estava perto de alguma coisa, eu via alguma situação, às vezes eu dava uns pitacos, mas ficava de longe. Porque eu sabia que se eu dar... Quando você dá pitaco, é uma coisa que é até importante. Deu pitaco, então você envolve para resolver. Então, não fica dando pitaco de longe se você não vai ajudar a resolver. Você é a irmã mais velha de Não, não, é a Lília. Ela que é. É a Lília, eu, o Lucas e o Levi. Entendi. E tudo com L. Percebi. Aí ela foi. Então, esses 6 anos, ela fez tudo que ela conseguiu ali, ajudou. Aí chegou num tempo que eu ficava pensando, eu falei assim, gente, cara, isso ainda vai virar uma escola. Ainda, às vezes eu falava assim pra ele, eu falava, Lucas, você nunca pensou? Assim, realmente ter escola, Sim, assim, sabe? A escola física, E às vezes ele falava assim, Física não, fora da casa, né? Fora da casa, né? E ele falava assim... E ele falava que sim, mas como eu percebia que ele era muito meninão, assim, ele não focava nessa parte, né? Porque ele sempre focou mais na parte de aula. Ele nunca se envolveu tanto, assim, de...
Vou sentar porque eu vou fazer o administrativo, Entendi. porque eu vou fazer. Até porque, realmente, chamados são chamados, né? Cada um não foi era o chamado dom para alguma dele. coisa, para algo. E ali eles foram tocando e eu acompanhava algumas coisas, muitas coisas dando certo, mas muitas coisas dando errado. E aí, eu quieto. Eu fiquei inerte por todo esse tempo. Por 6 anos eu ficava só observando. Só que algo dentro de mim sempre eu olhava assim e falava, escola. Pra você ter uma noção, é engraçado, porque eu via o prédio. Você visualizava. Eu visualizava, eu via, assim, às Era vezes eu Deus, chegando. Era Deus colocando o sonho, né? Eu chegando de carro, parando na frente. Olha Eu só. falava assim, não, isso daí não é pra mim, não. Deixa quieto. E aí eu trabalhei, todo esse tempo eu trabalhei em empresas. Trabalhei parte de venda, trabalhei administrativo. E eu lembro que a última empresa que eu trabalhei, aí eu já engravidei da Manu, estava grávida da Manu. E aí eu sabia que eu não ia conseguir voltar. E nessa época, meu esposo, a gente estava passando por umas circunstâncias na nossa vida, tipo assim, de uns apertos mesmo financeiros, algumas coisas que se levantaram. E a gente não sabia como que a gente ia resolver e como que ia ser. E eu falo que Deus realmente nunca nos abandonou, Ele sempre supriu em tudo. Amém. Em tudo. Só que eu sabia que eu precisava voltar a trabalhar e eu falava, mas como que eu vou voltar agora? Com Porque o 2 Henrique está com filhos. 6 anos. Na verdade, não, o Henrique estava com 4 anos, Nossa. a Manu estava nascendo. Eu falei assim, e agora? Complicou. É. E aí eu lembro que uma vez eu sentada com uma amiga minha, conversando com ela e expondo uma situação, umas coisas que estavam acontecendo. Ela pegou e ela falou, nessa época já não era só o Lucas, ele já estava ele e estava outro professor que era o Herbert. Foi o primeiro professor nosso que a gente Não tá formou. mais lá. Hoje ele não atua mais, hoje ele está atuando. Ele dá aula, mas hoje ele dá aula, realmente ele está com o espaço dele. Tá. Assim, ele ficou um bom tempo com a gente, foi uma peça também que eu falo que foi dali que começou tudo. Que bom. Da ideia, né, de treinar outros professores, porque o Lucas treinou ele... Sozinho não dá, né? O Lucas treinou ele de uma forma, tipo assim, que nem o Lucas sabia que ele poderia treinar alguém para poder dar aula também. Certo. E ele ficou um bom tempo com a gente ali. Eu cheguei a pegar na gestão uma época com ele também. E eu lembro que eu conversando com ela, ela pegou e falou assim, falei, Liliane, por que você não entra para a escola? Vai lá com o Lucas. Ele treinou o Herbert. Pensa bem, ó. Se ele treina você, se ele consegue treinar, ele treina você, Sim. porque você já canta com ele, você já faz as coisas com ele. Você pega também para dar aula. Você vai ter, porque é flexível o tempo. Você já consegue. Aí, na época, eu lembro que eu olhei pra cara dela, você tá louca? Eu só pensei assim, eu olhei e falei, Tá doida. falei, voltar, falei, trabalhar com eles. Falei. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que martírio que era, mas não é. É porque assim, a gente tinha um relacionamento tão bom que a gente sabia, eu falei assim, cara. Né? Eu falei assim, a gente já tinha um relacionamento familiar. Eu falei, vamos misturar pra quê? Sim. E eu tinha realmente, eu falo que é uma dificuldade que Liliane, eu tinha. De ter que associar essas coisas. Trabalho junto com família. Eu tinha muita dificuldade. Imagino. E eu peguei e falei assim, ela falou, aí ela foi conversando comigo e ela pegou e falou assim, não, Liliane, pensa bem. Só que dentro de mim já tinha algo, eu já estava falando. Já tava, Aí eu peguei e abaixei a cabeça e falei, acho que talvez agora vai ser a opção é a hora. que vai ser melhor. E aí eu peguei, conversei, cheguei, ainda fiquei meio assim, falei, mas será que ele vai aceitar nesse formato, né? Aí eu peguei e falei, mas eu vou tentar, vou conversar. Aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, aí ela estava lá fazendo comida, tudo, eu falei, e ela já sabia um pouco da situação que nós estávamos passando em casa. Eu falei assim, eu estava conversando com a Vi, e ela pegou e falou assim, 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 assim. O que você acha? Na hora ela olhou assim e falou assim, legal. Não, legal, Liliane. Tipo assim. Só que eu não estava entendendo muito, né, a situação. Falei, o que está acontecendo, né? Falei assim, tá aceitando de boa, tá querendo que eu venha, né? E conversei com o Lucas. Eu falei, Lucas, eu estava pensando em vir para dar aula. Se você não me treinava, porque agora eu não vou voltar para o aula serviço. de canto. De canto. De canto. Técnica vocal. Eu não vou voltar pro serviço, né? A Manu, depois que ela nascer. E ele olhou para mim e falou assim, legal, Liliane. Aí eu olhei assim e falei, gente, né? Tá tão fácil assim, né? Não tô entendendo. Bom. E eu lembro que eu entrei e ele realmente, aí ele começou a me treinar. Eu tive um processo aí que ele... Nessa época, eu lembro que ele já fazia cursos em São Paulo. A metodologia da escola estava mudando, né? Porque a gente veio de uma transição, né? Daquele ensino empírico. Que, eu aprendi a cantar assim, eu vou te ensinar a cantar. E aí eu lembro que nessa época, com alguns workshops que teve com os alunos na época, que ele trazia sempre algum fono de fora, ele sempre trazia cantores para dar workshop.
e uma fono. E nesse dia eu não fazia parte, era minha irmã ainda que estava, mas eu lembro que eu estava na sala e eu escutei, eu participei da conversa. E essa fono, que é a Simone Paulino, uma fono bem renomada aqui no estado de São Paulo, ela pegou e falou, conversou com o Lucas, e o Lucas falou assim, eu não entendo por que eu não consigo fazer isso com o meu aluno. Porque eu tô assim, fazendo. Ela olhou e falou, Lucas, ó, esse caminho aqui não vai dar certo para você. Olha só, a fono diz. Ela falou assim, ó, porque na verdade hoje está sendo desenvolvido por parte da fonoaudiologia, que era a fisiologia da voz, né? A pedagogia e fisiologia da voz. E tem um curso sobre isso. Se eu fosse você, eu me inscrevia e vai fazer esse curso, porque é aqui que vai responder todas as suas dúvidas, tudo que você precisa com relação, porque tem um formato. Entendi. Porque assim, para cantores de igreja, porque a maior parte dos alunos que o Lucas são cantores de igreja, Então, assim, algumas técnicas, quando você pegava do erudito. Eles não vão fazer. Eles não era utilizada para o que o pessoal da igreja fazia. Não vão usar. Tipo assim, uma Cassiane, o jeito que ela canta, não conseguia se encaixar dentro de uma técnica de um erudito. Não adianta tentar ensinar. Não adianta. Uma Gabriela Rocha. E ele tinha essa dúvida. Eu lembro que aí ele foi fazer esse curso e ela falou, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Então, eles estavam numa mudança. E aí, ele foi aonde ele começou a fazer o curso. E aí, começou a mudar tudo, né? Porque aí tinha todo um método para ser estudado. E com tese científica. E com nomes de músculo. E eu ficava assim, gente, será que eu vou decorar isso daí? E aí, ele foi me passando. E eu lembro que ele falou, mas aí você vai ter que agora fazer aula de teclado. Aí, o teclado que eu comprei lá atrás... Tá vendo? Aí, fez o sentido. Aí, eu precisei voltar. Aí, eu fiquei um período fazendo aula. Porque não dá para ensinar canto sem você saber as notas. Aí, eu fiquei um período fazendo aula. E aí, eu lembro que aí eu, tipo assim, Liliane, então você deu aula ser professora? Aí que tá o ponto. Não. Porque aí, quando eu comecei a me envolver, até eu ficava perto da minha irmã vendo algumas coisas lá, e eu via que ela tinha algumas dificuldades, e eu falava assim, Lili, então, se for por aqui? E se for por aqui? E se fazer? Aí e foi aonde eu comecei a olhar e falar assim, gente, se eu começar a dar aula nesse formato, vai poder ajudar. Eu não vou conseguir nem receber, vamos falar a verdade, porque eles estavam com algumas dificuldades na época. E eu lembro que na época, e eu falo, era até engraçado, que eles estavam pedindo praticamente meio que socorro dentro de casa. Entendi. Tipo assim, a escola funcionava dentro de casa e dentro de casa a escola estava praticamente quase falindo. Sem aluno, sabe? Eles não estavam tendo uma métrica, tudo. Minha irmã estava um pouco perdida em algumas coisas, e eu lembro que ela pediu ajuda. E aí eu peguei e sentei com ela, a gente foi fazer umas planilhas, fomos levantando algumas coisas. E aí foi aonde eu comecei a olhar que o negócio estava mais embaixo. E aí eu peguei, e aí nessa época, demorou acho que uns 6 meses que eu fiquei junto com a minha irmã. Aí logo, aí ela também estava sentindo já que o tempo dela ali estava acabando. E aí ela saiu, ela falou assim, vou voltar para minha área. Porque ela sempre gostou mais dessa parte da pedagogia mesmo. Tipo assim, sempre foi o que ela almejou e queria para ela. Tanto que hoje ela está bem sucedida nessa área. Hoje ela fez várias pós-graduações, está lá na PAI, trabalhou, ela se especializou nessa parte de crianças especiais. Então, tipo assim, ela realmente foi seguir o sonho dela. E quando eu me vi, estava eu ali sentada na cadeira. De gestora. E aí eu comecei a mexer. Eu lembro que nessa época não tinha as planilhas muito certas, a gente não tinha sistema, não tinha nada. E aí eu olhei pro Lucas e falei, Lucas, eu lembro que eu tive essa conversa com ele e com o Heber. Eu falei assim, vocês querem crescer mesmo? Ele falou assim, não, vamos crescer. Eu falei, então a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui. E a gente começou a ajustar. Eu falei, olha, eu vou fazer uma planilha aqui pra gente saber mais ou menos os resultados de alunos. E aí eu fui pegando com eles. Eu sentei com ele e falei, quem que é os seus alunos? Porque a gente não tinha isso marcado. Não tinha nenhum controle. A gente não tinha esse controle. Ó, eu tenho tal hora, eu tenho fulano de tal. Segunda-feira, tal hora, eu tenho fulano. Terça, assim, assim, assim. Aí eu olhei, Herbert. Ele, eu tenho assim, assim, assim. Eu fui marcando. E a gente olhou. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, isso aqui não vai virar, não. A gente vai ter que mudar isso aqui. E aí eu lembro que foi a famosa lousa, quando eu criei, que por um bom tempo os alunos falavam assim, fala famosa lousa, porque eu criei uma lousa na parede. Com os horários. Eu falei assim, bom, não tem planilha, tem que ter uma coisa visual pra gente começar a ver o negócio encher, os buracos. E aí a gente criou uma lousa, e era uma lousa com post-it. Eu nem lembro, tipo assim, eu acho que... Como que ela... não, na verdade, sim. Teve um serviço, um trabalho que eu trabalhei na parte administrativa, que o meu patrão pediu para mim fazer uma lousa. Ele queria visualizar os números de venda que a gente estava tendo. Certo. E eu lembro que eu tirei dessa ideia. Olha só. E aí eu peguei, só que aí eu fiz colorido.
Eu falei assim, vamos fazer um negócio mais dinâmico. Os alunos chegavam na escola, nossa, eles Gostavam. Ele olhava e falava assim, meu nome Eu tô tá ali. Meu nome, olha lá o meu nome. E as crianças falavam assim, pai, olha meu Que nome. legal. Então, acho que por uns 3, 4 anos, a lousa funcionou. E aí eu lembro que eu coloquei ali, dentro de um ano, eu falei assim, a gente precisa crescer. E eu falava assim, só que assim, nessa época eu só tinha feito a faculdade, eu não tinha experiência, né? Sim, a sua Muita experiência frente. foi ali, então. Foi ali. Eu não tinha cursos, nada, nem parte de gestão, nada. Eu falei assim, eu fui Na raça. na raça. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, pai, eu não sei. Eu não sei fazer nada. Eu não sei como que vai ser. E até, tipo assim, um ponto aqui que foi algo, tipo assim, que eu acho que me motivou mesmo a ficar e a continuar, porque eu peguei uma época do Lucas, logo quando eu voltei, que até, assim, isso aqui daria um outro podcast, mas aí eu vou deixar, quem sabe, uma oportunidade e ele fala. Sim. Mas ele estava passando por uns processos pessoais dele e ele estava em depressão. Entendi. Eu peguei ele nessa época. Ele contou naquele recital, né? Eu acho que dos 10 anos, isso, né? Ele falou, falou. A gente tem os vídeos lá e ele contou um pouco. Foi nessa época que eu entrei. E eu lembro que eu vi assim, e ele falava pra mim, falava assim, Liliane, eu nem quero ter escola. Que ele já estava cansado, por conta de várias coisas que veio acontecendo no longo do caminho. Ele já estava cansado também, de tantos tombo. Sim. E aí eu peguei, eu lembro que eu entrei como realmente, para dar um ânimo mesmo. E naquela época eu tava com todo o gás tava mesmo. Com garra. Eu falei, cara, mas se você falar que você vai ficar e a gente vai fazer, a gente vai. Aí ele pegou e falou assim, não. Faz o que você quiser. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Foi deixando Ele foi deixando. E aí eu lembro que eu sentei, peguei. Porque, assim, ele via que as coisas que, tipo assim, tudo que ele fazia, às vezes ia até um certo ponto. Mas depois parava. E, assim, às vezes as pessoas falavam assim, cara, mas como, assim, o Lucas? Desse jeito? Porque todo mundo que via ele era mó alegre, dava risada, brinca. Pra quem conhece ele de perto, você ficar perto dele 5 minutos, você não aguenta. É terrível. Ele é terrível. Zoa com faz piada de uma coisa, põe apelido, inventa música pra você. É uma coisa assim. E eu peguei essa parte dele e eu lembro que, às vezes, eu chegava em casa e eu não sabia como que ia ser. Eu falava assim, pai, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E esse tempo, então, ainda estava na casa? Vocês não tinham ido para A minha mãe ainda morava junto. Ainda morava junto ainda. Tava minha mãe, meu pai, a minha irmã morava também junto. E o meu irmão mais novo ainda não era casado ainda. E quando foi que vocês mudaram, então, para um lugar? Nessa época, a gente ficou, nessa casa que foi ali perto da Virgílio Malta, a gente ficou... Eu lembro, quando eu entrei, eu fiquei, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos ali, nesse formato. Ali, eu lembro que no final do ano, foi algo pela graça de Deus mesmo, porque a gente estava com X alunos, no final do ano a gente dobrou. Nossa, que bom. E eu lembro que eu ficava no WhatsApp ali, eu falava assim, pega os números aí, quem que é? Adicionava o pessoal, ficava mandando mensagem. E nem tinha ainda muitas redes sociais, não tinha, era mesmo no WhatsApp, né? Eu ficava lá mandando mensagem, marcando aula experimental, eu mesmo atendia, eu mesmo marcava, eu mesmo fechava. Eu mesmo cobrava, eu mesmo fazia tudo. E eu ia lá. Aí daqui a pouco ele ia olhando na lousa e tava aumentando. Foi aumentando. Aí teve um dia que ele chegou na lousa assim e falou assim, gente, isso aqui tá uma carvoaria. Tá uma carvoaria, porque tava os horários assim, ó. Das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias. Os dois. E só os dois. E aí eu lembro que eu cheguei nele e falei, Lucas, precisa de mais professor. Aí vocês começaram a contratar mais. Aí ele começou a treinar mais alunos. Os próprios alunos. Os próprios alunos mesmo. Entendi. Aí a gente foi mais 3 que a gente pegou na época e ele treinou. Essa época aí a gente olhou e falou assim, ó, e agora se a gente mudar a mãe, o que você acha? Da gente ficar aqui só com a escola. Eu acho que tá na hora mesmo. Da mãe sair da casa. A mãe sair da casa e a gente ficar com o espaço. Entendi. E aí ele pegou e falou assim, então a gente vai mudar. Aí ele pegou e a gente organizou tudo. Aí conversamos com a minha mãe e falei, ó, tá no momento agora, a gente vai ficar aqui só com o espaço. A gente vai virar escola. Aí a gente mudou ela, arrumamos um apartamento. Na verdade, mudamos ela assim, né? Mudamos o Lucas, né? Porque o Lucas também morava com ela, então eles saíram da casa, ali ficou só a escola. Aí os outros 3 professores entraram pra começar a dar aula. Ajudar. E ali foi o processo. Eu lembro que a gente orava. Às vezes eu pegava, assim, em alguns momentos eu tava trabalhando, daqui a pouco eu falei, Liliane, vem aqui no quarto rapidão. Não tô legal. Orava com ele e voltava a trabalhar. Aí no outro dia a mesma coisa, Liliane, eu não tô legal.
Orava, vamos orar, vamos declarar, É. vamos acreditar. E eu voltava, ficava olhando, falava, pai. Só que aí isso, falar assim no começo, tipo assim, vamos levando. Mas por um tempo aí de um ano, Sim, sim. chegou uma hora que eu olhei e falei assim, cara, eu não tô aguentando mais. Nossa, difícil. Eu não tô aguentando mais. Porque aí eu chegava em casa, eu Era chorava. uma pressão, né? Ficava aquela pressão. E era o seu irmão passando E era o meu por irmão isso. passando por isso. Uhum. E aí eu vendo, às vezes, ele se enfiando em remédio, um monte de coisa. Eu falava assim, gente... Eu falei assim, pai, vai ter que acontecer alguma coisa na vida desse menino. Vai acontecer. E eu lembro que nesse processo aí eles mudaram. Acho que era muita pressão e ele era muito novinho. Ele era muito novo. É. E várias coisas que veio acontecendo ao longo também, né? Eu acho que, tipo assim, a carga realmente da responsabilidade. muito- Teve muitas muito coisas jovem. que realmente acarretaram para Sim, chegar nisso. com certeza. E aí eu lembro que nessa mudança, a gente ficou ali só com a escola, a gente pintou para poder mudar, colocar alguns móveis que a gente tinha conseguido. Na época, pra você ter uma noção, nem conseguimos comprar, na época a gente conseguiu doado. Nossa. Mesas de escritório. Isso foi aonde? Onde Isso que na foi essa? Virgílio Malta. Acho que foi essa que eu conheci. Foi, eu acho que ali que vocês conheceram. É, nós conhecemos. E aí eu lembro que começamos. E eu lembro que pintando com ele, às vezes eu falava assim, não sei se você tá com essa sensação, mas parece que a gente tá pintando aqui já para sair. Olha só. E ele falava assim, eu tô sentindo a mesma coisa. Vocês não ficaram muitos anos Não, ali, né? ali a gente ficou... depois que eles mudaram, a gente ficou 6 meses naquela casa. Nossa. E aí foi quando veio realmente uma direção pra gente falar assim, vamos pra um prédio. Que é maior. onde vocês estão agora, né? Na verdade, não, foi aquele da Guardabos. Ah, tá. Que é onde era outra wave ali. Sim, descendo. sim. Aí a gente foi pra lá. Aí lá vocês ficaram Aí vários ela, a anos. gente ficou uns 3 anos. 3 anos. Na e verdade, agora quando já a gente faz mudou uns ali... 3 também que vocês estão nesse pra 2 anos ali 2 nesse novo. nesse novo espaço. Quando a gente foi ali pra esse prédio mesmo, eu lembro que a gente tinha orado antes, a gente já tava com algumas coisas meio que planejadas. Mas assim, tudo novo, né? Porque a gente nunca... Você pensa assim, dentro da casa. É diferente. Aí saiu da casa. Aí agora tem mais professor. É. Aí nessa época a gente já tava com uma recepcionista. Aí já era uma empresa. Já era uma empresa. E como lidar com isso? Sim. Aí eu ficava olhando, eu falava assim... Não Lucas, tô ó, acreditando. Falei, não tô acreditando. Mas vamos. E aí eu lembro que a gente mudou. Quando a gente mudou pra Guardabos, eu lembro que na época da mudança, todo mundo feliz. Vamos, que não sei o quê. E eu lembro que foi bem na época da pandemia, porque estourou a pandemia e a gente falou assim, cara, E a gente tinha muito... Era uma convicção muito forte que a gente precisava fazer isso. Que a gente precisava mudar. E aí eu peguei, conversando com ele, a gente foi em vários lugares, em vários prédios, procuramos lugares. E ali a gente achou. Deu certo, conversamos com o dono. Só que, querendo ou não, o valor do aluguel já ia ser umas 2 vezes Isso mais do antes que... da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Na verdade, não. No ano da pandemia. No ano da pandemia mesmo. E aí, vamos pra lá? Vamos. Fizemos mudança, pegamos caminhão, fizemos aquela loucura. Aí eu lembro que a gente entrou, agradecemos a Deus, o pessoal tudo feliz, o professor tudo feliz, falou, nossa, que legal. Aí eu lembro quando chegou no final do ano, eu cheguei em casa, me deu uma crise de choro. Nossa. E eu olhei e falei assim, gente, o que eu fiz? Que responsabilidade, Porque né? na época eu lembro que eu não olhei assim para o que a gente ia viver, não, vamos o que a gente ia viver lá na frente. Eu comecei a olhar para aquilo que estava para vir, que era o boleto do mês que vem, que é o aluguel que eu Você tinha que começou a pagar. raciocinar, né? Eu comecei a colocar no papel, aí veio aquela coisa, Você né? falou, não vai Nem dar. quando Pedro foi pra água, assim, que Jesus chamou, ele foi. Só que na hora que ele tava lá no meio, ele começou a olhar, assim, as ondas, foi mais ou menos isso. Eu olhei, assim, em volta, eu falei, o que eu fiz? E eu não falei nem, tipo assim, o que a gente fez. Eu falei, o que eu fiz? Porque eu poderia, na época, olhar e falar assim, Você não, que era a razão, né, do negócio. não vamos não. Vamos ficar aqui mesmo, mais um tempo, diminui as coisas aí, vamos aqui. Mas foi um passo de fé, né, Liliana? E aí eu olhei e falei assim, foi um passo de fé. É. Mas eu lembro que na época eu passei o ano novo, pra você ter uma noção, vendo os fogos de artifício lá do meu quarto. Meu marido falou assim, amor, pelo amor de Deus, sai daí. E eu chorava. Olha só. Eu chorava. Com medo do que Com ia medo do acontecer, que ia vir. né? E aí eu lembro que eu fiquei 1 ano. Aí já não era mais o Lucas, ele já tava até animado, já tava até bem. Aí eu que tava desesperada. Nossa. E aí, porque tudo novo, né? Porque, vamos falar a verdade, lidar com pessoas, lidar com as coisas, tipo assim, em questão empresa, Não é não fácil. é fácil. Não. Sabe? Eu não tinha experiência de ser, eu sou a patroa. Sim. Não sabia Você o teve era que isso. aprender tudo ali, né? Você Eu não pôs sabia a o que sua era. faculdade Eu e o Lucas, a gente não sabia o que era em lidar. ação. Em ação. Uhum. E muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado. Imagino. Muita coisa deu errado. Imagino. E a gente olhava e falava assim, cara, não é pra gente. Só que era engraçado, porque assim, eu lembro que lá atrás, quando a gente ainda estava na casa, eu cheguei uma época que queria desistir. Que nem há uns anos atrás, lá no comecinho, na casinha lá.
Eu falei, eu não vou ficar, não. Eu vou falar pro Lucas, eu vou passar... A gente tava numa época de musical, eu falei assim, ó, eu vou passar essa fase... musical e e tchau. eu vou embora, tchau. Volta aí, Calília, fica aí vocês e tchau. E eu lembro que eu tava, logo depois que acabou o musical, uma irmã lá na igreja chegou em mim e falou assim, Liliana, eu posso falar um negócio? E eu não tinha falado pra ninguém, nem pro Lucas. Eu posso falar um negócio pra você? Que tava no meu espírito e borbulhando. Se fizer sentido, tudo bem. Se não fizer, porque eu preciso falar. Eu falei, tá bom. Aí ela pegou e falou assim, olha, Deus tá falando que não é pra você desistir. Olha só. Aí eu olhei pra cara dela assim, ó, você tá querendo parar. Não, não para. Não sai. Confirmação, né? Aí eu olhei pra cara dela assim e ela falou assim, não sai. Tem algo muito grande que vai acontecer naquele lugar. Nossa. E você precisa estar lá. Aí eu peguei e falei, amém. Tá bom. E era isso mesmo. E era isso mesmo. Aí continuei. A gente fez as mudanças. Então, quando eu tava nessa época, e eu falava assim, cara, o que que eu fiz? Às vezes eu falava assim, meu, vamos voltar pra trás. Vamos. Aí vinha essa palavra. Graças a Deus. Não, não é pra parar. E muitas outras palavras que bom veio. Que você não desistiu. Muitas Quantos palavras que- anos já faz tudo? Ó, da minha parte, desde quando eu retornei, vai pra 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas desde que o Lucas começou, né? Já passou de vai 10 anos. Esse ano a gente fez os 12 anos de aniversário eu da escola. Participei, fui no recital de Né, vocês, os 10 10 anos. que foi na época Aham. da pandemia, né? Que tava ainda na a gente Acabando acabando a pandemia. Uhum. E agora já estamos 12 anos. Assim, se for contar de quando ele começou lá atrás, já faz uns 13, 14 13, anos. 14 anos. Porque ele graças dava a Deus. aulas antes, né? Sim, Sozinho. sim. Nossa, mas E aí que eu bom lembro- que você não parou, Liliane. E aí depois dali a gente teve... Desculpa. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. Tomar uma aguinha aqui que eu tô meia... Olha, e ainda você tem que fazer uma palhinha. Ainda tem que fazer, né? Tem que fazer uma palhinha. A gente tá quase acabando o nosso podcast, mas antes de acabar, você tem que deixar uma palhinha aí. Sim. Aí eu lembro que nessa fase a gente saiu de lá, aconteceu várias coisas também que davam um sinal, falavam assim, para. Aí vinha a palavra, não, não para, continua. E daquele prédio que é da Anvardabos, foi quando a gente teve também a ajuda de 2 pessoas também que entrou como sociedade para estar ajudando. Ai, que porque bom. eu lembro que na época só era nós. Sim. E uma das coisas que fez muita diferença nesse processo, que eu falo, foi realmente a conexão com pessoas. Isso é verdade. Conexão. Porque realmente, assim, e eu acho que foi a fase mais que eu cresci, mas também foi a fase mais dolorosa. Porque você ouve, ó, você tá errado. Ó, não é assim, tá errado. E eu lembro que eu ficava olhando e falava assim, gente, mas tá errado. É. Essa sua postura tá errada. Isso que você tá fazendo tá errado. Nossa. E aí eu fui me submetendo a isso. A escutar e olhar e falar assim, realmente, tá E errado. aprender, Eu lembro né? que aí foi aonde eu comecei realmente a estudar sobre gestão. Eu fiz mentorias. Aí eu fui buscar realmente Que conhecimento bom, na mas área. tá vendo como que a gente precisa disso, né? Sim. Aí eu fui buscar conhecimento na área. E essas pessoas entraram, ajudaram. Ajudaram até investindo realmente em dinheiro mesmo, que foi quando a gente levantou algumas coisas ali. Porque eu lembro que na época a gente já tava quase para parar também. Falei, Lucas, ó, se não acontecer tal coisa, não, a gente não consegue ir para frente. Sempre falta de dinheiro, né? Sempre a falta. E ele olhava e falava, então, vamos orar. E às vezes eu ajoelhava, eu lembro que o banheiro da escola sempre foi o meu refúgio. Cantinho de Meu oração. cantinho. Eu chegava e ajoelhava, pai, tá acontecendo isso. O que eu faço? Aí logo já vinha aquela nota, faz isso. Vai atrás de tal pessoa. Faz dessa forma. Fala com tal pessoa. E sempre as coisas iam se alinhando. Graças Aí a eu Deus. lembro que quando a gente decidiu sair desse prédio também, foi porque realmente... Aí a gente estava vendo que realmente as contas, né? Olhando dentro de um quadro, tipo assim, de conta fixa, a gente olhou e falou assim, ó, cara, isso aqui tá fora. E aí eu lembro que a gente chegou no dono e falou, ó, a gente vai ter que sair, porque a gente vai precisar de um lugar assim, assim, assim. Ainda ele olhou, só que aí a gente queria achar um lugar, mas ali próximo, a gente não queria sair da Sim, região. por porque a gente causa tava dos alunos, Dos né? alunos estavam na região. E eu lembro que o dono olhou para mim e falou assim, olha, Liliane, por aqui, Você não vai achar. você não vai achar. Menos que esse valor. Eu olhei e falei, tá. Eu não vou achar. Mas o meu pai vai. Deus vai. Mas o meu pai, ele acha. É. E eu lembro que a gente ficou caçando. A gente ia num lugar aqui, ia no outro lá. Olhava e falava assim, cara, mas isso aqui é pequeno, isso aqui é apertado. Eu falei, aí vinha aquele ar de dúvida. Eu falei assim, meu, realmente, será que eu vou achar um lugar que tem um tanto de sala, um lugar legal? E aí foi aonde veio Esse lugar que a vocês direção. estão É agora. esse lugar que a gente tá hoje. Que é ótimo. Aí eu lembro que, na época também, aí eu entrei, a gente rodou, acho que o dia inteiro, olhando casa, olhando o prédio. E eu tava cansada, um monte de coisa pra resolver. Eu lembro que eu cheguei, eu entrei no banheiro, eu falei assim, pai, eu não sei que jeito que vai ser, mas eu preciso de uma resposta hoje.
hoje, porque a gente já tá com o prazo acabando. E assim, eu sei que às vezes eu sou teimosa, mas eu vou... Hoje, eu quero aprender a confiar no Senhor. E eu vou lançar sobre o Senhor Sim. isso. Eu joguei a situação para ele. Falou, é isso. Se for para ser, vai resolver hoje. E eu quero que resolva hoje, assim, assim, assim. Faça conforme a sua vontade, mas eu não vou me preocupar. Porque eu sei, como a tua palavra fala, que o Senhor cuida de mim. É verdade. O Senhor sempre cuidou. O Senhor nunca me abandonou e eu sei que não vai ser agora. E eu peguei e fui... Sentei, eu até esqueci. Fui no computador, comecei a mexer nas coisas. Aí eu lembro que aí o Lucas tava lá dando aula. Aí a minha sócia, na época, ela falou assim, Liliane, tem uma casa aqui, ó, nem desocupou ainda o prédio. É virando a rua, Pertíssimo. 2 quadras daqui. Só que o corretor conseguiu com que a gente fosse lá Pra dar uma mostrar olhada. pra vocês. Mesmo com a mulher lá dentro. Vamos lá, 3 horas da tarde. Ali era uma casa, então? Não, ali tava um salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. E aí eu peguei e falei, Lucas, ó, você vai dar aula 3 horas? Ele falou, não, então vamos correr ali porque tem um lugar pra gente ver. Ele, mas aqui perto? Eu falei, é. Falei assim, na minha cabeça, eu não tava, sabe quando você tava assim, vai, mais um lugar, vamos lá olhar. Na hora que a gente chegou na frente, que é a frente ali, totalmente, né? Sim. A gente bateu o olho e falou, pô, bonito, né? Mas pra quem olha de fora assim, fala assim, mas deve ser pequeno. Não imagina. Deve ter o quê? Umas 4 salas aí? Mas vamos olhar, né? Aí a gente foi entrando. Na hora que a gente entrou, recepção. Ó, essa sala aqui, ela é desse tamanho, mas se vocês quiserem, dá pra dividir ela também. A gente, ó. E eu e o Lucas era meio assim, a gente ia na sala, a gente ficava assim, ó, 1, 2, já 3. contando quantas Nós salas contava quantas tem. salas pra você ia Sala, dar, né? banheiro. Aí entramos num corredor, tá, 3, 4, 5, 6. 6, lá a gente tem 7. Lucas. Dá pra fazer. Mas é bonito aqui, né? Não, mas tem o fundo ainda, viu? A gente tem? Aí a gente foi no fundo. Na hora que a gente chegou no fundo, aí eu lembro que eu entrei primeiro assim, eu falei, nossa. Aí o Lucas, meu Deus. Aí eu lembro que a minha sócia falou assim, sério? Olhou assim, um lugar que é onde a gente faz os ensaios hoje da cantata, das coisas. Coberto, do jeito que a gente queria. Cabe todo mundo, E uma edícula no fundo com mais 2 salas. A gente olhou assim e falou, é aqui. É aqui. Como que faz pra fechar? Aí eu lembro que na época da documentação tudo deu certo, foi tudo, sabe, tudo. E o valor? O valor é tanto. Metade do valor que eu pago. Uau, Pagava lá tá na outra. Tá vendo só? Eu olhei e falei assim, é de Deus. O senhor é fiel, pai. Resposta de oração. Resposta de oração. E ali é onde a gente tá hoje. Graças a Deus. Faz quase 3 anos, né? 2 anos já, e pouco 2 já. Vai para 2 anos. E realmente, nesses 2 anos, o quanto que a gente cresceu. Graças a Deus. Realmente, tipo assim, eu vejo a vida do Lucas. Eu falo que hoje a gente não é realmente os mesmos quando começou lá atrás. O Lucas não é o mesmo quando começou lá atrás. Sim, vocês cresceram, amadureceram, né? Muitas coisas eu falo que... nas épocas quando eu queria desistir... Eu lembro que até hoje tem uma moça lá de Jundiaí, lá da Lagoinha, que ele atende lá, que toda vez que ela me vê, ela me abraça. Às vezes quando eu não vou lá, mas não é todo ano que eu consigo ir, ela fala, Lucas, manda um beijo pra Lili. Fala pra ela. E eu lembro que teve um ano que eu tava, na minha cabeça, eu falei, pai, fala pra eu parar. Se você falar pra mim, se o senhor falar assim, ó, não precisa fazer mais. Vai pra outro canto que eu vou te providenciar outras coisas lá. Eu paro. Mas quantas vezes eu pensava que Deus assim? Queria, né? Aí um dia ele chegou e falou, Liliane, ele me ligou, vindo de Jundiaí, ele falou, Liliane, sabe a fulana? Então ela mandou um beijo pra você. Você acredita que ela falou assim, ó, eu tenho uma palavra pra ela, você entrega pra ela? Aí eu peguei e falei assim, é? Ela falou o que ela falou. Ela falou assim, ó, Deus tá falando pra ela não desistir. Nossa. Eu ficava assim... Você sempre recebe essa palavra. Eu sempre recebia, não desiste. Não desista. Tem coisa grande vindo pra Graças vocês a aí. Deus, Coisa grande. Não desiste, não para. E tem mais pra vir ainda, E tem né, muito Lili? mais. Ontem a gente tava com tem uma muito irmã lá mais. orando com a gente lá, ela entregando umas coisas. Eu falei, gente, é só confirmação atrás de confirmação. Graças a Deus. E realmente coisas foram se consolidando. Eu falo que, assim, em formato de empresa mesmo, muitas coisas nesse processo eu aprendi. Muitas coisas eu ainda estou aprendendo. Claro. Sabe? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, porque Deus, ele sempre foi aquele que foi direcionando. Amém. Nunca foi com a força do meu braço. Com certeza. Nunca foi com o meu intelecto, até porque tinha muita coisa que eu não sabia, no meu entendimento. Mas, realmente, o poder e a graça, e é uma coisa, assim, que eu tenho um costume. Todo dia de manhã eu levanto, eu já falo como vai ser meu dia. Eu já levanto minhas mãos e agradeço. Falo, Pai, obrigado, porque eu sei que favor e graça estão disponíveis para mim todos os dias. Eu sei que a tua bondade me cerca. E eu tenho feito isso todos os dias. Amém. Sabe? Então, assim, Deus, ele tem suprido realmente cada uma das nossas necessidades. Graças a Deus. Cada uma.
Graças Às vezes, a quando a Deus. gente achava que nós ia capotar, Ele levantava. dava uma volta por cima e vai de novo. Às vezes as pessoas até pensavam assim, meu, Sim. como que eles estão conseguindo? É, graças Porque a tinha algumas Deus. coisas que aconteciam e falava assim, cara, agora acabou. É, Às vezes algum evento, alguma coisa que dava errado. Falava, ixi, agora acabou. Estávamos graças lá a de novo. Deus. Então agora vamos poder fazer uma palhinha. Contando tudo esse testemunho lindo, maravilhoso aí. Agora tem que surgir uma canção aí, uma música. Vamos lá. Que- Ó, a voz como que tá. Na verdade, eu não tô nem muito aquecida, mas É, nós vamos... Vamos lá. Deixa Toma eu- uma aguinha. Eu tô pondo a Liliane no fogo hoje. E você sabe que o Lucas falou assim, ó, é bom de colocar no fogo. Eu falei, ai, gente. Ele, O pessoal- eu ele não sei por sabia o que era pessoal eu. ainda- Ele sabia que, Sabe. então ele sabia que eu ia fazer Mas assim, isso. eu não sei por que o pessoal ainda inventa de querer me ver cantando, gente. Tipo assim, isso daí não é muito a minha praia. Mas assim, mas Deus tem me Não, capacitado. mas eu já te vi cantando. Por isso que eu tô pedindo a palhinha. Já, né? Já vi. Não, mas eu falo que Deus realmente ele tem feito grandes coisas. Amém. Porque nem eu nunca me vi como ministra. Tem coisa que Deus está fazendo na minha vida que eu falo pra você. É pela graça. É pela graça. Mas vamos... Vamos lá, Lili. Dependendo da canção, eu te acompanho. Vamos ver se eu conheço. Pensar aqui. Ver tom, né? Pra gente também não passar vergonha, né? Não tem nem um violãozinho, nem um Não tecladinho. Não tem. Hoje não tem. Hoje tem que não ser tem, aqui, vai ó. ser no gogó mesmo, a gogó capela. mesmo aqui. O Lucas já ia fazer. Se o Lucas tivesse aqui, ele ia fazer assim, ó, faz assim, ó. Já ia te dar o tom. Já dá o tom já. Tá vendo, Lucas? Você Ah, não, você tá, tá vendo? ó? não tá aqui hoje para ajudar a gente, mas nós vamos conseguir. Ainda eu falei, tem um violão aqui, tem uma pessoa sentada ali, podia tocar ali, Então. né? Também não, ninguém hoje. Só deixa eu ver um... Vai no gogó. Vou no gogó mesmo. Gente, vocês viram que testemunho incrível da Liliane. Daria para a gente passar aqui horas e horas falando sobre esse testemunho, mas já estamos encerrando e a gente vai encerrar com a palhinha. Vamos lá. Bom, essa música, ela sempre fez parte da minha vida, em tudo. É uma música que o pessoal até cansa de me ouvir cantar lá na igreja, mas é porque realmente ela fala muito comigo mesmo. Que música que é, Liliane? É a bondade de Deus. Ai, essa música é demais. Ela Essa música também me persegue. me persegue, mas eu falo que foi a minha oração Com por certeza. Com certeza. muitos anos. Então vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Que lindo, que lindo. Amém. Glória a Deus. E a Amém. bondade de Deus, ela nos segue. Eu tenho visto, que a bondade de Deus tem cercado a sua vida, da sua Amém. família, o seu ministério, o ministério do Lucas, a escola de vocês. E ela seguirá. Amém. Cercando vocês. Amém. E a cada dia Deus vai mostrar ainda mais a bondade dele na vida de vocês. Amém. Eu creio dessa forma. Agradeço a Deus por ter conhecido vocês. O Lucas faz parte da nossa vida, da nossa história. Ele é muito amigo do nosso filho Gabriel. E a gente ama muito o Lucas, admiramos muito ele. Somos fãs do Lucas, viu? Sim. E hoje, agora, eu sou sua fã também. Obrigada. De conhecer aqui mais de perto. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês e por você ter vindo aqui hoje. E estou muito feliz de poder fazer essa palhinha com Que você. legal, A primeira vez que eu canto no podcast. Verdade? Verdade. É a primeira vez também que eu tô no podcast, tem que Eu cantar. nem esperava. Olha, isso aqui, gente, não foi ensaiado. Não foi ensaiado, né? Mas amém, mas tudo que seja para honra e glória dele. Com certeza. Então, Lili, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito mais ainda dessa academia. Amém. Ela vai ser falada aí Brasil afora. Amém, eu tá creio bom? dessa forma. Recebe aí que eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Deus tem Amém. grandes coisas ainda para realizar na vida de vocês. É só o começo. Amém. Amém? Eu creio dessa forma. Então, gente, esse foi nosso podcast. Mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos aí com essa música, a bondade de Deus, e que esta música, essa palavra dessa música, a bondade de Deus, possa seguir a sua vida também. Porque se nós estamos aqui vivos, com saúde, é porque a bondade de Deus tem sido todos os dias fiel na nossa vida. Nós só estamos aqui vivos por causa da bondade de Deus. Ela tem nos cercado, ela tem nos sustentado. E que a bondade de Deus, na verdade, que este Deus de qual nós cantamos, ele possa ser o seu Deus. E que você também possa experimentar dessa bondade na sua vida. Amém. Um abraço para você, fica com Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse podcast, né, Lili? Compartilha aí para todo mundo. E até o próximo podcast, Elas por Elas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.